realmente que isso tem uma importância tremenda, aonde nós vemos que Deus não quer somente o coração, como muitos têm pregado por aí. Deus não quer uma vida social ativa de uma maneira artificial, corrupta. O que Deus quer realmente é a sua participação na obra, para que possa gerar o ID, para que possa gerar testemunho, para que possa gerar experiência, para que você tenha um crédito com Deus realmente, diretamente no céu, para que quando você estiver orando, quando você estiver clamando, quando você estiver louvando ao Senhor, isso chegar realmente como oferta e cheiro suave. O que aconteceu na época da lei, que foi realmente cumprida por Jesus e foi realmente instituída ao passo que ele a cumpriu, é que aquelas ofertas de animais, os holocaustos, já não faziam mais efeito. Deus já não estava sentindo mais a graça daquilo, não estava recebendo essas ofertas. Porém, o que está acontecendo hoje é a mesma coisa. As pessoas vão para as igrejas, tentam cultuar a Deus, mas por falta de conhecimento, de não se preservar. A Bíblia diz no Antigo Testamento que por causa de não conhecer a palavra, o povo está sendo destruído. E assim começa a ficar uma conivência entre ovelha e pastor, entre pastor e ovelha, e vão deixando Deus de fora. E Deus só trabalha onde ele possa ter liberdade, onde ele possa ter a santificação. E eu vejo aqui uma palavra muito forte, muito bonita realmente para os nossos corações. Aqueles que almejam uma mudança, aqueles que almejam uma vitória, aqueles que almejam levar uma vida séria, aonde possa haver sinais e prodígios. Aonde hoje as igrejas estão tendo sinais e prodígios? Só se for montado uma cena de teatro para que isso possa acontecer, porque são pouquíssimas igrejas que estão, através do poder de Deus, recebendo a cura, o milagre e o poder. Só que o importante são aquelas igrejas que têm o milagre espiritual, o físico e o material, aonde realmente você recebe a cura da carne e também recebe a cura do espírito. Não adianta nada você receber a cura da sua carne e a estar podre no mundo do pecado, fazendo coisas que desagradam a Deus, entristecendo o Espírito Santo. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual nós fomos selados para a redenção do último dia. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 31. Aí de vós, já começa com algo assim pesado, porque quando Deus fala, aí ele está cobrando caro, de uma maneira forte. Escribas que se dizem entendidos e fariseus, que eram grandes líderes dessas heréticas construções espirituais da época. Hipócritas, logo ele já lança uma ofensa que cabia muito àquele povo da época, a hipocrisia, porque tudo que eles falavam almejavam poderes políticos, poderes de serem, como se diz, as primeiras cadeiras, o poder de serem chamados de autoridades espirituais. E o Senhor já vem falando, vocês são hipócritas, o que vocês falam, vocês não vivem. Que percorrem, e olha só o esforço deles, percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E o prosélito significa a conversão de um pagão ao judaísmo. Então chegava uma pessoa que não cria, né, nos fariseus, no judaísmo, e falavam para ele, persuadiam aquela pessoa, e certamente elas chegavam então a conversão ao judaísmo. Chegava a conversão do judaísmo. Depois de o ter desfeito, que vocês conseguiram o êxito de transformar o prosélito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. E é aqui que entra essa palavra que o Senhor Espírito Santo quer falar conosco. É aqui que entra essa palavra um pouco até rígida, um pouco até pesada, mas nós temos algum apoio, temos respaldo, porque é o Senhor quem nos dá o entendimento para tal. Antes disso, eu quero dizer aos irmãos, 2 Timóteo capítulo 3, diz assim: saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastai-vos. Nós analisamos que o homem ele tem uma característica muito artística, de encenação, onde ele pode chorar, ele pode sorrir, ele pode combater realmente
conversando uma pessoa através das suas atitudes cênicas. Nós observamos que a igreja hoje ela está corrompida de uma maneira cruel, de uma maneira devastadora, aonde nós vimos que quando entramos e analisamos a atitude de certos líderes, de certos obreiros e até de certos membros, vocês que estão aí ouvindo o Evangelho, que muitas vezes vocês estão até culpados do sofrimento da igreja na face da terra. Porque se todo mundo cobrar um Evangelho verídico, verdadeiro, sincero, poucos serão enganadores, falsos profetas, mentirosos, caluniadores. Mas o problema é que o povo de Deus, eles não têm tempo para Deus, não tem tempo para estudar a palavra, não tem tempo para a oração, não tem tempo para a leitura, não tem tempo para o jejum, mas tem tempo para ficar falando mal das pessoas, tempo para ficar nos computadores, nas televisões, nos rádios, usando de restaurantes, indo em lugares que distraiam a sua própria carne, até ópera e outras coisas mais que já é sabido que está no meio cristão, coisas que realmente não edificam, mas vêm a tratar da carne, e aquele que é ligado em carne, diz a palavra, que não é amigo de Deus, e se não é amigo de Deus, estará condenado. O compromisso de todo cristão, de todo crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, é estar conhecendo a palavra, sabendo a direção que ele está sendo tomada pelo seu líder, sabendo o porquê que ele está fazendo aquilo, o porquê que ele tem separado uma pessoa, separou um casal, ele está casando novamente aquela pessoa, aonde ele tem apoio para fazer isso, aonde ele tem apoio para montar um time de futebol dentro da igreja, de coreografia, onde as pessoas fazem coisas artificiais, e espiritualidade nada. Normalmente as pessoas que estão dependendo de fazer carne dentro da igreja, fazer carnificina, coisas da carne, é porque já não tem mais o Espírito Santo, e aí tem que divertir os membros de uma maneira totalmente diferente. Nós temos que entender que nós temos a obrigação de cuidar da igreja do Senhor como se fosse realmente a noiva de Cristo Jesus. Pois a Bíblia está escrito que Deus vem buscar um povo preparado, um povo zeloso, um povo de boas obras. Ele não vem buscar pessoas que estão totalmente contrárias às Sagradas Escrituras. Ela nos revela, nos afirma que as pessoas estão lá fora, no sofrimento, na angústia. É um preparo espiritual que Deus faz para tentar converter essas pessoas. Pessoas que têm passado por grandes vales, por momentos de grande angústia, de uma forma ou de outra, ela chegou até o mundo do pecado, chegou até o mundo da transgressão, do assassinato, do uso de drogas, chegou ali até a roubo, o tráfico, chegou até o adultério, chegou até a prostituição, chegou ali em vários pecados contaminados, em relação ao que diz a palavra, em coisas que realmente nos afastam do Criador, como estar presente em seitas diabólicas, em heresias, em movimentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Muitos às vezes não estão nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, mas estão participando de seitas que vão levar ele para o inferno, vão levar ele para a condenação, vão levar ele para se perder totalmente diante nessa terra, aonde ele está participando de culto a demônios, que são culto àqueles que prestam culto à idolatria, à heresia. Temos que conhecer as Escrituras para podermos escapar dessas atitudes, desses atos. E o que esse versículo trata é mais ou menos, perfeitamente em cima disso. Aonde ele fala, a Bíblia fala que quando o homem é amassado, quando ele é quebrado, quando ele é totalmente quebrado, é a hora mais importante de Deus trabalhar na vida da pessoa. É o momento real, ideal, de o ide através de pessoas de Deus, mulheres e homens que estão infiltrados no planeta Terra, em cada setor da sua vida, em cada local. Você está no trabalho, uma pessoa chega e fala para você que o casamento está se destruindo, que tem um filho nas drogas, que tem um problema sério de saúde, que alguém está na UTI, que alguém já está há 10, 1 ano, 2 meses em coma profunda e não tem solução. É nesse momento que o cristão não precisa ser um ministro, não precisa ser um pastor, não precisa ser um obreiro para estar fazendo o ID. O ID é para quem ama o Senhor Jesus Cristo e quer a sua salvação e vai propagando e falando todas essas coisas para que as pessoas venham à compreensão. Muitos versículos bíblicos são muito bonitos. Aqueles que diz, por exemplo,